Olá, investidor, investidor de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. Nesse sábado, dia que a gente fala sobre macroeconomia, acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é falar sobre a reunião do Copom e a queda da taxa de juros para 4,5% ao ano, como isso pode impactar a bolsa, como isso pode impactar nossos investimentos, e a gente vai ver também que o Copom chegou a Selic na menor taxa de juros reais desde o início do Plano Real. Curta já o vídeo, se inscreva no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, para a gente não alongar muito aqui, eu já estou no site do próprio Banco Central do Brasil. A gente está vendo aqui o principal ponto que mudou mais aqui é o final, tá? O restante está mais ou menos parecido. A gente vê aqui que, considerando o cenário básico, o Copom decidiu por unanimidade, segue por unanimidade, a redução da taxa para 4,50% ao ano. É a menor taxa de juros da história do Brasil. O comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e os balanços de risco para a inflação. Tá? Outra coisa que é importante aqui é que essa política monetária é estimulativa, ou seja, ela está abaixo da taxa de juros estrutural, então o próprio Copom entende que na hora que a economia começar a melhorar, um cenário de alta de juros é normal, porque essa taxa atual é uma taxa para estimular a economia, por isso o nome estimulativo. E aqui ele ainda fala sobre o futuro, né? E o futuro é que é importante a gente saber qual é o próximo passo do Copom. Na outra ata, ele falou sobre uma redução de igual magnitude, que foi essa que aconteceu agora. Nessa ata agora, nesse comunicado, desculpa, agora a ata só sai no meio da semana que vem. Nesse comunicado, ele fala que o Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. O comitê enfatiza que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de risco e das projeções e expectativas da inflação. O que acontece é o seguinte: é normal, no final de uma série de queda de juro ou de alta de juro, o Comitê de Política Monetária ele informar, ou pelo menos ele deixar mais ou menos claro que aquela queda chegou ao final, ou que aquela alta chegou ao final. Então, ele não deixa aqui claro que essa queda chegou ao final. Ele mostra que os próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica. Então, se tiver ainda uma evolução benigna em termos de inflação para a reunião, por exemplo, de fevereiro, pode ser que ainda haja novas quedas dos juros. Então, eu estou gravando isso aqui quarta-noite, no dia que saiu, vocês só vão ver no sábado, porque a gente passa por edição, mas muito provavelmente a gente deve ver aí uma redução de taxa de juro futuro e ainda um ganho na bolsa nesses 2 dias, quinta e sexta. Espero que eu não queime a língua. Outra coisa também que é interessante, saiu aqui o calendário, já tinha saído há um tempo, mas a gente está mostrando aqui o calendário de reuniões para o ano que vem, e a gente vê aqui, ó, a primeira reunião 4 e 5 de fevereiro. Tá? O que a gente tem 4 e 5 de fevereiro? A gente vai ter um cenário que a gente já vai saber como foram as vendas de Natal, a gente já vai saber como foi o dólar, a gente já vai saber qual foi a inflação de dezembro, e a gente já vai ter uma ideia daquela inflação de janeiro também. Então, o mercado já vai poder precificar de uma forma melhor qual vai ser os próximos passos. Tá? Eu mesmo fiz um vídeo na semana passada mostrando que a inflação já tinha começado a subir e que, na minha visão, o Copom não deveria baixar 4,5%, deveria ir para 4,75%. Mas, enfim, já foi para 4,50%, ainda tem uma expectativa de queda adicional, então a gente, como investidor, a gente aproveita, né? A gente tenta tirar proveito disso. E, além disso, eu fiz aqui um gráfico para que vocês possam ver com seus próprios olhos como é que está se movimentando a inflação e juros ao longo do tempo. Então, a gente tem a inflação aqui no azul, a gente tem os juros aqui no vermelho, e se vocês pararem para observar bem, vocês vão ver que a inflação ela começa a cair e aí os juros caem coisa de 2, 3 meses depois.
a inflação começa a subir aqui, e aí os juros começam a subir. A inflação começa a cair aqui, ó, e os juros começam a cair 2, 3, 4 meses depois. Tá? Aqui a inflação começou a subir, os juros demoraram um pouco mais, né? E assim por diante. Tirando aqui o período da Dilma, tá? Que sabe-se lá por quê, a inflação aqui estava subindo e ela continuou caindo juros, tá? Mas tirando uma questão dessa, a gente vê que isso aqui sempre acontece. E o que a gente começa a perceber agora é que a inflação começa a subir depois de atingir o menor patamar histórico de inflação no Brasil. Então, na minha visão, os juros ainda ficam parados por um tempo e depois eles devem voltar a subir por causa disso. Outra coisa que é importante é a gente ver a diferença aqui. Quer dizer, a diferença é o teu juro real. Ou seja, na hora que você tem aqui uma inflação, que é a correção do teu poder de compra, e você tem um juro que é acima da inflação, essa diferença que é o que você ganha acima da inflação. E você vê que esse ganho acima da inflação está na mínima. E aí eu fiz um gráfico exatamente desses juros reais, que são a diferença. Na verdade, é a divisão entre os juros pela inflação, e a gente vê que chegou aqui no menor valor, um valor que só é comparável lá com 2013, quando a gente mostrou uma condução de política econômica completamente errada lá por parte da Dilma, em que a inflação já estava em alta por um bom tempo e os juros continuavam em queda, para mostrar um cenário completamente falso do Brasil. A gente vê aqui que o mercado é sempre cíclico, provavelmente nesse ponto aqui o pessoal imaginou que os juros nunca mais fossem subir no Brasil, ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, imaginavam isso, você vê que é cíclico. Então, quer dizer, será que o Brasil vai poder ter um juro real negativo? Será que o Copom segue reduzindo as taxas de juro até chegar num ponto que ele fique realmente negativo? Eu acho complicado ainda para o atual do Brasil. E, por fim, eu também fiz aqui um gráfico sobre a poupança. Tá? E aí eu vou parar aqui um pouco para explicar antes. A poupança até maio de 2012 era a poupança velha, que rendia TR mais 0,5% ao ano ou TR mais 6,17% em 12 meses. Né? Então, é TR mais 0,5% ao mês, desculpa, ou TR mais 6,17% ao ano. E aí, a partir do dia 4 de maio de 2012, criou-se uma regra nova porque a taxa de juros estava caindo muito. Então, você imagina se, por exemplo, hoje a poupança continuasse sendo 6% mais TR, com a Selic a 4,5%. O que ia acontecer? Todo recurso brasileiro dos rentistas iriam ser migrados para a poupança. A poupança seria o melhor de todos os investimentos. E para combater essa possibilidade, porque naquela época a taxa de juros já estava caindo para 7,25%, o governo criou uma nova regra, que é a nova poupança, que é essa que está vigente hoje. Quem tem depósitos para trás de 4 de maio de 2012 ainda está na regra antiga, quer dizer, é um super investimento. Hoje é um investimento que está pagando 135% do CDI, a poupança antiga. Mas o que a gente tem hoje é que a poupança nova rende 70% da Selic líquido de imposto de renda. E aí a gente vê exatamente isso. Na hora que a gente pega 70% da Selic e diminui da inflação, a gente vê que hoje está aqui numa queda de 0,6%. Tá? Quando a gente pega aqui 2015, a gente vê que está negativo também. Só que essa regra da poupança, ela só é válida quando a taxa de juro cai de 9% ou de 8,5%. Agora me falha a memória. Então, quer dizer, nesse período de 2015, a taxa estava em 14,25%. Ela não valia. O único ponto que realmente valia e que é comparável é esse daqui, em que chegou a bater aqui até mais de 1% abaixo, o que reforça aquela condução de política econômica errada daquele momento. Então, quer dizer, pode cair mais? Até acho que pode, tá? Porque o mercado está precificando isso e o governo quer criar uma estrutura em que tenha muita possibilidade de novos investimentos no Brasil. Por que é importante criar essas condições? Porque o Brasil precisa de muitos, mas muitos investimentos mesmo em infraestrutura
no setor de energia e também no setor de rodovias, para que o Brasil possa reduzir o custo dele, o custo de frete, o custo de distribuição, por exemplo, de transmissão de energia, e que ele possa chegar na maior parte das cidades. Então, nesse momento, eu acho que é importante, pode ser que o mercado, pode ser que o governo faça isso. Agora, a poupança rendendo menos do que a inflação, se tiver um saque da poupança que faça migrar para outros investimentos, acaba sendo ruim para o financiamento das construtoras. Tá? Em compensação, se o financiamento mesmo, que não seja do sistema financeiro de habitação, possa ter taxas menores, mesmo sem usar esses recursos, aí sim a gente teria um sistema em que ele não precisaria de subsídios, ou seja, não precisaria do dinheiro do FGTS, do dinheiro da poupança e etc. Então pode ser que seja bom por outro motivo também. Tá? O que eu quero mostrar para vocês hoje é que o Brasil deve atrair uma gama grande de investimentos na economia real, só que no mercado de capitais, não. Não tem nenhuma lógica para o investidor estrangeiro vir e investir no Brasil como ele fazia antes para rentabilizar o dinheiro dele. Hoje, o dinheiro no Brasil ele não consegue mais rentabilizar para o investidor estrangeiro. Se você imaginar que o investidor estrangeiro hoje ele tem uma taxa de juro real zero nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, em reais, a gente tem uma taxa de juro real de 0,67, a taxa de risco do Brasil hoje ela é acima de 100 pontos base, né? Então, quer dizer, ela é acima de 1%. Não tem a mínima lógica do investidor estrangeiro investir aqui no Brasil para ganhar 0,67 acima da moeda dele, sabendo que o risco Brasil é acima de 1%. Então, não vale a pena nesse sentido para o investidor estrangeiro, e a gente vai continuar a ver uma saída dos investidores estrangeiros do Brasil, provavelmente com uma alta do dólar. E isso pode trazer inflação que possa fazer o juro subir na frente. Tá? Mas isso são páginas aí, cenas dos próximos capítulos, e a gente vai ficar analisando aqui ao longo do tempo. Atualmente, cenário muito favorável para a economia, principalmente local. Para o ano que vem, a gente começa dessa forma, imaginando um cenário local muito bom e um cenário para empresas de commodities que estejam reduzindo custos também muito bom. Pelo menos esse é o nosso cenário atual, depois desse comunicado do Copom. Enfim, pessoal, chegamos ao final do vídeo de hoje. Peço a todos vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ver esse vídeo também e possam ter essa opinião. Opiniões contraditórias ou mesmo iguais são bem-vindas aqui nos comentários, e queria agradecer a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.